Salve, Wilson Figueiredo. Agradeço o convite. Como o programa já está dizendo encontro, a gente busca sempre se encontrar na família, na sociedade, no trabalho e o mais importante, encontrar consigo próprio. Eu fiquei pasmado quando me deparei pelo primeiro folheto da Cultura Racional com um disco voador em cima do livro, gravado na imprensa escrita. Um folhetinho que dá metade de uma folha A4 de sulfite, essas que a gente costuma comprar na papelaria. E olhando para aquele livro de nome e título Universo em Desencanto, e uma nave espacial emitindo luzes por parte de baixo dessa nave espacial. Eu tenho um comércio aqui em Osasco, região oeste de São Paulo. Aqui, esse comércio é uma bicicletaria. Eu presto serviço e vendo peças de bicicleta e outros agregados. E ao lado tem uma funilaria do senhor Marcelo, da família Salviano. E eu desci lá para conversar com o Marcelo e deixei um senhor estudante chamado Adão de Souza Carvalho na minha loja, sentado próximo à vitrine. E falei para ele: olha a loja para mim que eu vou aqui no Marcelo, eu já volto. Chegando lá no Marcelo, eu vejo um folhetinho no chão. Peguei. Não sabia que era da Cultura Racional. Mas quando me deparei com o disco voador, eu fiquei pasmado, torno a dizer. Como que pode um ser humano escrever um livro, ou alguém escrever um livro, e usar seres extraterrestres para vender o livro? Foi a primeira impressão que eu tive. Aí eu segurei o papel na mão, resolvi o que eu tinha que resolver com o Marcelo, funileiro, e voltei para a loja. Quando chegando na loja, eu falei: Adão, eu preciso lhe mostrar um folheto. Ele falou: qual? Esse aqui, ó, que está na minha mão. Olha que absurdo. Para mim era um absurdo. Olha o quanto leigo eu estava e inconsciente e dormente para um conhecimento que hoje já faz algum tempo, algumas décadas que eu faço uso. Então, eu estou trazendo eu lá atrás, no passado, nesse momento agora, e colocando em público. E agradeço muito o convite, por você me dar essa oportunidade. E a natureza me dá essa oportunidade, o racional superior, a energia racional nos dá essa oportunidade, de que a gente possa gravar e deixar registrado em áudio para a humanidade. É fazer o bem e não olhar quem. Esse foi o meu primeiro contato com a cultura racional. E aí o Adão de Souza Carvalho, ele já se transformou, ele não vai estar mais no plano físico conosco, só está na lembrança, na recordação. E ele está em bom lugar, certamente, pelo trabalho que ele fez de divulgar o conhecimento racional dentro das limitações que na época ele tinha. Ele respondeu para mim: Vanderlei, eu conheço cultura racional, eu conheço esse folheto. E eu falei: você conhece? Ele falou: conheço, eu estudo esse livro. Eu falei: como? Por que você nunca me falou nada? Ele falou: você nunca me perguntou. E eu com a Bíblia aberta dentro do meu estabelecimento, e a gente sempre falava de vários assuntos, da parte psicológica, parte intelectual, parte do desenvolvimento humano, essa característica eu sempre tive comigo, sem autopromoção, sem querer ganhar nada em troca, com qualquer tipo de conversa que eu viesse a ter com alguém, mas assim, se tratando, querendo se encontrar. Falei: precisa ter uma verdade no mundo que contempla todas as verdades, que seja uma verdade que me dê segurança, que eu me sinta protegido pelo conteúdo dessa verdade. E eu tinha essa busca dentro de mim, mas não sabia jamais
Eu fiquei espantado. Eu falei, eu vou fazer assim, Adão, eu vou fechar as 2 portas do meu estabelecimento, se você não se importar. Você vai ficar dentro da loja de bike comigo. Se a gente tiver sede, a gente busca água, tiver fome, a gente busca o que comer. Só que eu não quero trabalhar mais hoje, não. Eu quero saber o que é esse disco voador, o que é esse extraterrestre, o que é esse conhecimento aí. E eu não entendo, eu vou ler esse papel primeiro. Você vai ter que me dar um tempinho, eu vou ler. Está na Bíblia? Foi uma das perguntas que eu fiz para ele. Ele falou, sim, Romanos 12, versículo 1 e 2. A carta de Paulo aos Romanos, que na época era um perseguidor de Cristo e se tornou Paulo, porque ele era Saulo de Tarso. E aí se tornou Paulo porque ele se tornou cristão, batizado e santificado para a época romana, da dinastia romana. E eu falei, eu quero ver também aqui na Bíblia onde que é esse capítulo, esse versículo. Aí lá está escrito, que eu me lembre, né? Posso estar errando, mas está escrito assim: sereis hóstia viva e corpo santo agradável a Deus, o vosso culto racional. E muitas Bíblias tiraram essa parte final, a palavra racional, colocaram o culto espiritual. Mas se a gente for buscar lá no hebraico, na tradução para o português, o aramaico, o grego, o latim, está escrito racional, culto racional. Eu falei, tem tudo a ver, não. Vou fechar a porta da minha bicicletaria, você vai ter que me explicar. E ele, vindo de uma vertente da Umbanda, há 18 anos, ele falou que tinha saído da Umbanda, e ele falou, agora eu só leio o livro Universo de Desencanto, e eu tenho a obra. Eu falei, você tem obra desse livro? Então não é um livro? Ele falou, não, são vários. É um período primário, secundário. Eu falei, pera, vamos com calma. E aí eu passei, e é oportuna a sua pergunta, eu passei a tarde inteira, vamos dizer assim, era mais ou menos umas 11 e pouco da manhã. Eu abri a loja às 8 até às 18, era umas 11 e pouco. Aí fechei, quando foi dar 2 e pouco, a gente sentiu fome, comemos algo, que eu não me lembro agora no momento, é o que estava ao nosso alcance ali, não sei se foi frutas, a gente fez uma salada de frutas, picotamos, comemos algo rápido, prático e saudável, e continuamos. Entramos noite afora e ele me explicando todas as minhas perguntas. Aí eu falei para ele, Adão, eu não vou me comprometer nem criar expectativa, mas existe algum lugar que vocês se encontram? Ele falou, não existe. É dentro de você mesmo. Você vai se conhecer. Eu falei, como eu vou me conhecer? Você precisa explicar, eu tô em falta ainda, eu preciso mais. Ele falou, eu vou te levar num lugar onde que tem um livro. É uma livraria em Carapicuíba, é uma cidade vizinha da cidade de Osasco, aqui na região oeste de São Paulo. Eu falei, tá bom, eu vou. E também você vai numa caravana que tem uns painéis. Você tem roupa clara? Aí eu falei, devo ter. Eu me lembro que eu comprei um chinelo havaiano e branco, porque eu não tinha calçado branco. Então eu peguei, coloquei essa sandália. E a roupa de baixo, né? E a calça, eu tinha um moletom cinza claro. Era a cor mais clara que eu tinha. E a camiseta, uma camiseta de botão e colarinho amarela. E social, manga curta. Aí eu falei, vai ser essa roupa. Essa roupa é a roupa mais clara que eu tenho. E aí, assim fui, num dia de domingo, conhecer a Caravana Racional em Carapicuíba. Ouvi outras pessoas conversando comigo sobre o painel ilustrativo que lá eles estavam expondo em praça pública. Eu não entendia nada, porque eu falei, o livro vai me esclarecer. Porque eles estão falando, tem sentido, tem coerência, mas eu não estou entendendo, eu não consigo degustar e sentir o sabor do que é isso, mas eu me sinto bem, eu me sinto em paz, me sinto tranquilo, me sinto calmo na presença deles, me sinto seguro, protegido. Eles não estão me convencendo de algo,
estão apenas expondo algo para mim. Então essa é bem lá no início do Vanderlei, aqui de Osasco, que começou a ter os primeiros contatos, não só com o folheto, com a caravana, e depois fui na livraria. Na livraria me deparei com o livro, perguntei o valor, de imediato já adquiri o primeiro volume. Aí fiquei empolgado em querer falar para minha família, já passava isso na minha cabeça, falar para amigos, né? Gera-se uma euforia interna, uma empolgação, mas aí eles falaram: tenha calma, você tem que estudar, você só vai poder falar depois que você souber de algo, você não pode falar numa coisa que você desconhece. Eu falei: tá bom, eu vou ler o livro, vou reler e depois eu passo a fazer isso que vocês estão fazendo, que é divulgar, porque é um trabalho belíssimo, lindo de se ver. E eles todos de branco, com uma camiseta com o mapa do Brasil, escrito Cultura Racional, e aí eu lembrava Romanos 12, versículo 1 e 2, que está escrito na Bíblia. Eles estão, de certa forma, cumprindo com um dever humano, né, social, cívico, cultural, para com a humanidade. E eles não me cobraram nada. Tanto é que o valor do livro era um valor irrisório. Era o custo até abaixo da manufatura. E aí eu falei: poxa, não estão fazendo comércio, não estão explorando. Inclusive, se você permitir, eu queria ler aqui na página do primeiro volume, página 8, que foi o que me incentivou mais ainda quando eu li. Eu já peguei o livro, já tirei do plástico e abri. Falei: eu vou ver aqui algo que me interesse e que marque em mim, seja marcante. Está escrito no primeiro volume do Universo Desencanto, na página 8. Este conhecimento não é para comércio da exploração, e sim para a salvação de todos. Aí eu continuando no próximo parágrafo, quer dizer, 2 pontos, a volta de todos ao seu mundo de origem. Então eu falei: nossa, eu tenho uma origem, então eu vim de algum lugar. Então ele está falando que tem que ter uma base que constrói todas as coisas. Eu falei: nossa, é forte. O mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, o mundo racional. Então ele está falando que eu sou um ser humano, sou um animal racional. E o culto racional é a parte racional em mim. E eu entendi isso assim, é como uma roupa que você veste e o feitio dela, quando você olha no espelho, e fala: é essa mesmo. No manequim já estava bonito, e em mim agora ficou mais aplausível ainda. Então vesti como uma luva, como uma roupa assim, em mim, como um noivo que se apresenta noivo no dia do seu casamento. Então essa roupagem em mim foi vestida nessa hora. Eu senti isso em mim. E para finalizar, esse conhecimento acompanha um emissário do dono do livro. Aí eu associei o disco voador, aquela energia que estava brilhando em cima do livro. O racional superior para fazer o que for necessário pelo leitor, que eu meramente passei a ser um leitor. Eu era amigo da leitura? Não. Eu sempre fui amigo da sabedoria. Se você falasse para mim sobre uma sabedoria bíblica, eu gostaria de saber, um bom pesquisador. Mas eu não era amigo da leitura. Falar que eu gostava de ler, não gostava de ler. Eu tinha uma aversão à leitura. Eu falei: nossa, eu vou ficar sentado aqui 30 minutos lendo? Não. Começava a me incomodar. Assim, o próprio corpo, ele não estava preparado para isso. Eu sentia que o meu corpo não queria ficar tanto tempo. Então, mas foi uma luta assim que eu agradeço muito a minha persistência, porque tem um lema da cultura racional que encaixa com precisão, que é paciência, persistência e obediência. E quando eu fiquei sabendo do lema da persistência, eu falei: não, eu vou persistir. Fiquei muito agradecido pelo Adão, que me respondeu todas as perguntas que eu precisava no dia que eu encontrei o folheto da cultura racional no chão, dentro de uma funilaria. E fiquei muito grato ele ter me levado na caravana
para mostrar os painéis, para mim adquirir o primeiro volume. Estou até hoje eternamente grato pelo trabalho do irmão de levar esse mel dos méis, essa riqueza da riqueza, esse tesouro do tesouro, que hoje eu tenho em mãos aqui na minha residência, faço uso diariamente e passei a ser um leitor de vários outros conhecimentos também, que agregou com o universo em desencanto. O conhecimento bíblico, a saber mais, não ser um questionador, mas assim, pesquisar mais a fundo para ter base para passar para outros. Porque como eu tinha necessidade de respostas, eu falei, nossa, eu preciso ter as respostas para passar para os meus. Então, dentro disso, a cultura racional me contempla com muitas das respostas que eu sempre quis encontrar em mim. Então, sou muito feliz pelo culto racional agradável a Deus. Acredito que eu tenha te respondido como que foi o meu início do início. Vai de encontro a tudo isso que está acontecendo na minha vida, essa vivência minha e com a minha família, porque quando a gente vai para onde está a gráfica, que é o retiro racional, todo o respeito ainda é pouco para o momento que a gente se confraterniza no momento da confecção dos livros Universo Desencanto, do material da fase, que é os folhetos da cultura racional. Eu não sabia de onde vinha o folheto, não sabia de onde vinha o livro. Eu sabia que tinha uma caravana, né, em Carapicuíba, uma livraria, mas tem uma gráfica e tem um responsável pela gráfica, tem um CNPJ. Então, juridicamente falando, tem um responsável, porque materializou-se um livro. E aí foi tirando esse paradigma. Eu vou te dizer paradigma porque eu não conhecia o transcendental, o extracósmico. Então, é um conhecimento que não vem do saber humano. Então, eu como leigo, na época, eu falei, que absurdo, torno a dizer, com todas as letras. Como que uma pessoa pode fazer um livro e colocar uma nave espacial para poder as pessoas acreditarem que vem de um outro mundo, de um outro planeta, né? Então eu ficava com isso na minha cabeça e de fato foi desmistificado da minha cabeça. Eu era muito místico, falando que eu não tratava do ocultismo e sendo um ocultista, porque vivendo de mistério, de enigma, eu vivia, era enigma para mim. Então eu fui mais desenvolvido com o livro Universo Desencanto. Então tirou essas travas do meu olho e eu passei a ver e assim acordar com os olhos abertos. Eu estava acordado, mas estava dormente, estava adormecido com os olhos abertos. Parece que algo me acordou e depois eu fui conhecer o que é o trabalho das forças e das energias naturais da natureza, a começar pelas leis imutáveis do universo, que o livro fala sobre essas leis. E como o meu nome tem Vanderlei e a palavra lei no final do nome, eu fui buscar. Se é lei, ela se cumpre, a lei do homem. E se é a lei de Deus, ela se cumpre também. Então nada mais justo que a gente venha a harmonizar as leis, não ir contra as leis, porque se ela existe, é que ela tem uma função. Então a gente passa a viver mais calmo, mais tranquilo, porque passa a conhecer as leis. E leis, não se brinca com leis e nem com a verdade. E como eu, amante da verdade, amante da sabedoria, mas não era amante da leitura, eu admito. O começo foi muito difícil, torno a dizer. Para mim ficar com um livro lá, vamos colocar 15 minutos, era difícil para mim. Mas aí eu comecei a me doutrinar, vamos dizer assim,
Eu falei, olha, se você quer saber o que é racional, você vai ter que estudar o conhecimento racional, através da cultura, do que é racional. E aí eu fui me dedicando, assim, gradativamente. Eu tenho que relatar aqui porque é um próprio programa diz encontros e relato. Eu tive que me forçar ao ponto de ficar de férias, que eu trabalhava assim prestando serviço para alguém e fora da bicicletaria, e eu falava assim, poxa, eu vou tirar férias e vou fechar a bicicletaria, porque eu trabalho por conta própria, autônomo. Então eu vou tirar 30 dias para mim, vou sair de férias com a minha família. Então eu vou ler esse livro. Eu tenho que saber o que está escrito aqui. O meu recorde, eu digo recorde, né? Pode ser assim, o meu máximo que eu consegui foi 17 horas, sem parar de ler. Mas numa sequência dos primeiros 7 dias, de 3 a 4 horas, depois 10 dias na sequência de 7 dias seguidos, sendo que eu estava de férias, 30 dias, mais 8, 6 horas. Aí, como ano a ano eu pegava 30 dias de férias, você calcula aí uma década, ou um pouco mais de uma década, e aí vai indo. Não tem que contar tempo na cultura racional. Eu quero deixar bem claro para o ouvinte que não se conta tempo. Tempo que eu tenho de cultura racional, que é tanto tempo. Não. Eu tenho que desenvolver o meu raciocínio para voltar no meu estado natural, conhecer o habitante da minha origem, desmaterializar, desmagnetizar ele. E através do desenvolvimento, que é a leitura e o estudo do conhecimento, você vai ter isso, porque você vai absorver o conhecimento e a sabedoria do que é racional dentro da fase natural da natureza e as suas regências através das leis naturais dela. E tem a natureza natural, que é essa natureza a qual a gente existimos, que é do plano tridimensional, que os nossos olhos microbianos enxerga comprimento, largura e altura, e o que está além dessa nossa visão microbiana, que é a natureza legítima, a natureza de energia, que faz a gente pensar, imaginar e raciocinar. Então, todo esse contexto eu tinha que aprender. Então, eu cheguei a 17 horas, graças a Deus, eu posso usar o termo Deus, porque sem Ele eu não sou nada. Graças a Deus, estando sempre comigo, Ele me deu essa oportunidade. E eu me sinto feliz e grato, porque ano a ano, a cada 30 dias, eu me dispunha. Falei, eu já tenho minha compra de alimento para a família, fome eu não vou passar. Já paguei todas as minhas contas, agora eu estou de férias, então eu tenho que cuidar de mim. E esse relato que eu digo aqui para você e para todos que estão ouvindo, é para incentivar, não é para servir de exemplo nem modelo não, porque foi dolorido para mim. Eu falei, poxa, eu preciso saber o que é cultura racional. Primeiro volume, olha que relato interessante, eu guardo comigo, é íntimo, de fórum íntimo. Eu levei 1 ano e 8 meses para assim, falar que entendi o Universo Desencanto, primeiro volume. Eu comecei a entender depois de 1 ano e 8 meses. Aí na época eu comprava um volume e o meu irmão, que é 1 ano e meio mais velho que eu, o Mauro Victor de Moraes Filho, ele comprava o outro. Ele morava lá no litoral, em São Sebastião, em Ilha Bela, tinha uma eletrônica lá, e eu comprava, assim que ele comprava um, eu comprava o outro para concluir os 21 volumes. Na época eu estudava Gnose, Movimento Cristão Universal na Nova Ordem, de um mestre Rabulu, e ele era vivo, e o mestre Samuel Anveor, ele já era transformado, ficou na nossa lembrança e recordação. E os livros que ele passou para o mestre Rabulu. Eu fui abordado em uma das vezes dentro dessa agremiação a qual eu me desenvolvia,
juntamente com a cultura racional, que é uma particularidade, é um relato que fez eu lembrar conforme eu vou falando com você, Wilson. Eu vejo que é necessário passar para os demais entenderem como que é o desenvolvimento, e não digo uma luta, mas uma resistência que a gente tem que ter em nós para alcançar a imunização. E saber que a imunização ela é racional mesmo, em todos os aspectos, físico, moral, financeiro, tudo dentro do que a gente precisa e necessita. Eu fui abordado por um mestre lá dentro da agremiação espiritualista, que é a gnose, baseada em 4 colunas: filosofia, arte, ocultismo e ciência, que eram os 4 pilares que fundamentavam todo o conhecimento deles, que ainda até hoje se faz ainda necessário para quem precisa. E nessa época eu já estava na fase B avançada, então eu já estava dominando 50 temas da fase A, porque eu sendo amante da sabedoria, onde tem sabedoria eu busco sabedoria até me encontrar. Então quando não me encontrei, então eu estou buscando. Eles falaram: você fica com o mestre, a qual tem o livro Universo de Desencanto, me parece que você divulga de porta em porta na casa das pessoas. É verdade isso? Eu falei: é verdade, eu divulgo de porta em porta com um folhetinho na mão. Isso já tinha passado já alguns anos, e meu irmão e eu comprando o livro, a cada um que ele comprava e falava para mim: já comprei mais um, tô lendo. Eu falei: então compro outro, que quando eu terminar alguns livros que eu estou lendo da gnose, eu vou passar a ler o Universo de Desencanto, os 21 livros, o primeiro, segundo e terceiro período da escrituração da obra Universo de Desencanto. Aí ele falou: tá bom, e foi comprando. E lá a loja falou assim para mim, loja e agremiação, que era um local que a gente se reunia para falar para os leigos os temas sobre Freud na psicologia, sobre vários temas, sobre sociologia, sobre teologia, tinha o tema da teologia, do crescimento pessoal que cada um estava fazendo e no sacrifício pela humanidade. Então a gente abordava esse tema. Eles me chamaram lá numa reunião reservada para mim estar finalizando essa passagem. Você vai entender no final que eles falaram: você tem que ficar com o mestre lá do Universo de Desencanto ou o mestre aqui. Você concorda com isso? Aí eu falei assim para eles: mas só se vocês me responderem uma pergunta, aí eu concordo com vocês. Aí ele falou assim: qual é a pergunta? A minha pergunta é: a verdade é um mestre? Aí ele falou: não, a verdade não é um mestre. Então eu entrei aqui na gnose buscando a verdade. E esse mestre que se apresentar em verdade à minha pessoa, eu não vou seguir o mestre, eu vou seguir a verdade que ele está me passando, para que eu exista na verdade com ele. Então eu não venho aqui buscando o mestre, e eu não estou na cultura racional buscando o mestre, seguindo o mestre, e sim a verdade. E você conhece a verdade aqui? Você pode só me passar, além dos livros, do que você já desenvolveu? Porque no Universo de Desencanto ele está me explicando sobre a verdade. E aqui na gnose, você está sendo contra a minha pessoa. Na cultura racional ela não é contra nada, não é contra ninguém. E lá na cultura eles falam que eu posso estar em algum local, como você exemplificou, se a pessoa é bíblica, se a pessoa é gnóstica, se ela é espiritualista, ela pode continuar e deve continuar até tirar o diploma. Então ali foi um divisor de água para mim. Cheguei em casa, Wilson, e fiquei sem chão. Falei: eu tenho que decidir, ou eu fico na gnose ou eu fico no Universo de Desencanto. Mas como eu estava no começo, eu entrei em prantos.
quebra de realidade, eu posso te admitir que aconteceu. Eu, na época, por nós sermos uma fera, nós temos unha e dente, que ainda está dentro desse relato da minha passagem lá atrás, que você está fazendo eu me recordar, eu tinha que decidir. O Adão de Souza Carvalho, não sei como ele soube, porque eu não contei nada para ninguém. Ele veio bater palma na minha casa e me chamar. E eu não sabia que eu ia entrar à noite em pranto e à noite assim, sem chão, até amanhecer o dia. Ele falou, vai na minha casa, não me pergunte nada. Aí eu fui lá na casa dele. Eu entrando, eu falei, agora eu vou perguntar várias coisas para ele. Ele falou, não me pergunta nada. Tá vendo esses livros em cima da mesa? São livros repetidos que eu tenho, da réplica e da tréplica. Você vai ler cada um deles e depois que você lê, você pode fazer a pergunta que você quiser para mim. Eu falei, mas eu nem terminei a obra, eu estou comprando a obra um por um, ainda vou ler. Ele falou, não, você vai ler esses livros e você vai depois me perguntar. Eu falei, tá bom. Eu vou levar esses livros. E trouxe para minha casa. Coloquei na frente, em cima de uma mesa, do lado direito, a pilha de livro que ele tinha me dado e alguns livros que eu já tinha, que eu comprei para o meu irmão, mas não tinha lido, só estava no primeiro. E agora eu tinha que definir, decidir qual conhecimento que eu iria continuar. Eu tinha 3 armas e tinha munição dessas armas. Eu coloquei as 3 armas em cima da mesa com munição, carreguei a arma, engatilhava. É forte o que eu estou falando, mas você vai ver que é necessário esse relato, deixar registrado. É de fórum íntimo, mas agora passa a ser algo assim que, para a desenvoltura que eu tenho hoje, eu falo, tem que ser muito resistente. Resistir mesmo. É como o ferro, para se tornar aço, ele tem que ser temperado. E depois ele tem que ser resfriado. Ele quebra, mas não dobra o aço. O ferro ele dobra. Até faço uma brincadeira, né? Eu já peguei, quando criança, peguei o ferro e ficava assim, envergando ele, até ele quebrar na minha mão. O aço não dá para fazer o mesmo. Então nós temos que ter uma dureza de ser inabalável dentro do conhecimento racional. E quando vem essa temperança, que é uma virtude, a gente tem que ser forte para consigo próprio. E às vezes vai acontecer no seu silêncio, na onde você menos quer estar, nesse lugar. E eu estive nesse lugar e relato a todos vocês. Essa arma vinha aquela sensação de suicídio, porque eu falo, olha, se não me responderem, porque se Deus é Deus e Deus sabe de todas as coisas, e não me responderem aonde eu tenho que ficar com o conhecimento, eu não tenho por que estar vivendo. Por que eu vou viver? Quem me deu a vida, eu entrego minha vida a quem me deu o direito à vida, porque eu vou encerrar agora, porque eu estou buscando com sinceridade, não quero nada de ninguém, não prejudico ninguém. E ali eu fui conversando comigo mesmo para encontrar uma resposta. E a resposta veio. Tanto é que eu estou aqui para contar nesse registro, no programa Encontros. Uma voz de trovão, como fosse uma orquestra. Aquela orquestra filarmônica, aquela orquestra sinfônica, e as duas juntas tocando, e uma tempestade, e os trovão, e os relâmpagos, aquelas descargas atmosféricas. Eu não conseguia ver, eu conseguia ter uma audiovidência, que eu estava ouvindo alguém falando comigo, mas não estava vendo, mas eu estava sentindo que uma bomba nuclear ia explodir minha cabeça. E eu queria, era morrer e não ouvir mais aquela voz, mas eu estava ouvindo a voz. E era uma tempestade. E relâmpago, e trovão, e chuva. E a impressão é que a minha cabeça ia explodir.
ia ser detonada. E eu falei, nossa, não para. E aí continuou a frase: todo conhecimento autêntico não vai contra o seu livre. Aí dentro de mim, do meu mundo mental, do meu mundo sentimental, do meu mundo emocional, intelectual, pessoal, físico, perguntou o quê? Fiz essa pergunta, sério. Aí silenciou. Não explodiu a bomba nuclear, mas ficou aquela frase ecoando em mim. E eu falei, não, você não buscou uma resposta? Você não buscou de Deus? Você não falou que alguém falasse dentro de você, onde você busca a sua salvação, o seu contato com a eternidade em vida? Tá aí a resposta. Aí eu olhei os livros da gnose, olhei todos os livros que eu tinha estudado. Falei, eu sei agora. É o universo desencanto. É a imunização racional, é a energia racional. É o racional superior. E aí fui ler os livros que o Adão me passou. Fui conversar com o Adão. Fui divulgar nas caravanas. E hoje é esse rapaz aqui, comum, entre todos os comuns do planeta Terra, conversando e falando sobre o relato dele. O relato da matéria dele, dessa formação da máquina humana dele, falando com todos. Se a gente tem uma história de vida, imagina todos os reinados da vida, quantas histórias de vivência cada reinado tem. E para que eles se harmonizem entre eles, para o bem dos seres viventes, do ar, da terra, do mar e do fogo. Então, quando a gente aprende na família, como eu desde pequeno fiquei sabendo, pelos ditos populares, toda família tem uma ovelha, e essa ovelha tem cor. E às vezes a gente não quer ter essa ovelha negra na família, mas toda família tem. Só que nós estamos vivendo uma época agora que está nascendo em cada família uma ovelha também, que ela não é mais negra. A roupagem dela, ela vem de luz, vem com conhecimento, vem com sabedoria, para desmistificar, para tirar todos esses nós e essas dores que as famílias carregou por milênios. Então, eu tenho a felicidade da minha mãe, Maria José, ela falar, finalmente, eu tenho um filho que é uma ovelhinha. Eu não procuro ser dócil, eu procuro entender a doçura da vida no que eu vou fazendo. Mas dócil eu não admito que sou. Mas a minha própria mãe carnal, Maria José, ela falava assim para os irmãos, dava até dor de cotovelo para não falar outra palavra que é um pecado capital. Essa ovelhinha ela é mais clara do que as outras, ela é mais branquinha do que as outras. E aí eu tive a oportunidade de divulgar com ela em toda a orla marítima do Oceano Atlântico, em Caraguatatuba, no litoral norte aqui do estado de São Paulo. Folhetinho na mão e dever de propaganda porta em porta. Falei, mãe, assume um compromisso comigo. Eu sei o que eu vim da senhora. Eu nasci aí dentro da sua barriguinha. Eu estou aqui feito homem agora, andante no mundo, peregrinando. Só que eu gostaria que a senhora ficasse do meu lado para que a gente pudesse, um dia após o outro, acordando cedo, 5h30, 5 horas, no clarear do dia, e a gente desse início. E divulgar, em porta em porta, casa por casa, comércio por comércio, quiosque por quiosque, pessoa por pessoa, boca a boca, corpo a corpo, olho a olho. Todos que a gente for encontrando, a gente entregar um folhetinho desse da cultura racional, mano. E assim foi feito. Então, você fez eu lembrar com a sua fala sobre a gráfica. Já mudando um pouquinho, acho que eu tinha que falar da minha mãe, a Maria José, está dito. E eu fico orgulhoso que ela já transcendeu a vida da matéria. Ela deve estar nos ouvindo em algum porvir,
e que eu vá de encontro a ela. E nesse porvir está registrado agora em áudio. E eu me sinto muito feliz de ter feito isso e executado isso no plano terreno. Então a gente se colocar à disposição da fase e ter um material gráfico na mão, levar o livro numa mão e o folheto na outra, entregando para as pessoas. Ela morou em Caraguatatuba com o meu pai mais de uma década e depois transformou. Foi casada há 62 anos, comemorou bodas de 60 anos e com 62 anos ela transcendeu a matéria, se despediu de todos nós. E meu pai, após um ano, Mauro Victor de Moraes, ele também estudou o livro Universo de Desencanto, que foi um fato que eu vou marcar aqui também como destaque, porque é relato. Então eu tenho que fazer jus a esse programa de amigos e irmãos racionais, amigos do raciocínio e buscando raciocinar através do desenvolvimento da leitura do livro, o desenvolvimento que está na natureza. O próprio racional fala, basta lembrar que tem raciocínio, que está desenvolvendo ele naturalmente. Está lá nos livros de Universo de Desencanto. E eu fico grato em saber de muitas coisas que é na natureza do natural, de cada ser humano. Não importa a religião, posição ou classe social, é só fazer, tomar conhecimento da origem de todos nós. Mas por que eu digo isso e vou chegar no ponto da gráfica, que foi bem dito, todas essas tuas palavras, e assertivas todas elas, e ainda tem registros para confirmar o que você falou, como histórico, vivo para a humanidade. E o que é lei é registrado, porque é lei. Então se formaliza conforme a lei. E depois as pessoas praticam conforme a lei, ou não praticam. Os que não querem praticar geram suas consequências, pode ser amargas, mas são consequências da própria escolha. Mas eu indico, se está prescrito, e está descrito, e está na lei, a obediência, conforme o lema diz, persistência e paciência, porque se vence. Vence a si mesmo, não é vencer o outro. Vence os próprios vícios, os próprios costumes. Por quê? O animal racional, ele não se doma, não se catequiza, não se amansa. No conhecimento racional ele fala que a gente se acostuma, mas tem certos costumes e hábitos que a gente tem que se atualizar com aqueles que estão atualizados, que estão cumprindo com a ordem do dia, dia após dia. Se a natureza é de mudança e muda da água para o vinho, do preto para o branco, do escuro para o claro, do que era escondido ficou nítido para todos vivenciar. Então, se há essa mudança natural, conforme as leis naturais, a gente tem que estar em concórdia, porque a concórdia é de Deus e ela é universal. Eu vou falar da gráfica, mas eu tinha que falar do meu pai. Meu pai um dia perguntou assim, na presença da minha mãe, que ele também transcendeu a matéria e se despediu, um ano depois que minha mãe se foi. E Deus, por amor, deu a vida a ela, a minha mãe e meu pai, e Deus, por amor, também acolheu os dois também, devido ao trabalho de me aguentar como filho, que já sou pai, já sou avô. Então eu sei o que é ter essas incumbências da vida material. Se a gente respeita o pai e a mãe terreno e honra, porque essa palavra é pequena, mas ela tem muita força, a gente honra também espiritualmente, naquilo que a gente não vê, nas experiências que a vida nos apresenta. E é um presente quando se apresenta. A gente só vai saber depois que abrir o presente, saber o que a gente ganhou, o que é que está se somando. Se é para o bem, vem com juros e correção.
E se é para o mal, vem com júri e correção, porque é presente, no momento presente, daqueles que se prezam a fazer o bem, porque o bem é eterno. E aí eu busquei sempre honrar meu pai, minha mãe. Meu irmão mais velho falou assim: o Vanderlei, ele é Gilson, o nome dele, é o meu irmão mais velho, o primogênito dos homens, porque minha irmã, somos em 5 filhos, a minha irmã é primogênita, mas é feminino. Então, na lei fala que o homem é primogênito, né? É o mais velho. Então, ele tem essa honra dentro dele, no íntimo, de fora o íntimo dele. E ele diz: nossa, você não foi mais lá, mas o que eu tinha que fazer, eu fiz em vida. Tudo que eu tinha que fazer. Nunca levantei um dedo contra meu pai e mãe. Você se lembra, você é meu irmão mais velho, eu apanhava injustamente, ao meu ver, porque meu irmão fazia errado, era peralta, e eu que apanhava. E como que eu apanhava e meu pai nunca me falou nada? E você sabia também. Então eu não preciso ir lá. Só que aí eu me recompus, me retratei. Eu fui levar flores no cemitério para meu pai e para minha mãe. E ele nem colaborou comigo, mas eu fiz questão que ele me acompanhasse, porque ele fez o pedido, eu tinha que fazer isso, e assim eu fiz. Então a obediência nossa, até para com nossos irmãos, em concórdia. Às vezes nossos irmãos, eles estão errando, são nossos amigos próximos, e nós temos que ter esse senso de amar o nosso inimigo, quanto mais os amigos próximos, e quanto mais os irmãos, que ainda não estão desenvolvendo o raciocínio, mas podem estar escutando um áudio como esse aqui que eu estou gravando. E lá no cemitério eu fui, entreguei as flores para minha mãe, no jazigo dela, entreguei para o meu pai, no jazigo dele. Falei: meu irmão vai colaborar com parte do valor que eu comprei essas flores, esses arranjos. Ele não colaborou, mas eu também não fiz questão, nem até hoje. Não é algo pessoal meu, é só apenas a gente entender o gesto de carinho, de amor, de fraternidade que a gente tem com o nosso semelhante, nosso familiar. Mesmo a gente ter feito em vida, ser honrado, não levantar falso testemunho, não levantar palavrão contra pai e mãe, não agredir pai e mãe com palavras ou com força física. Assim eu fiz, mas eu não porque eu queria representar isso. Eu fiz por a minha natureza já nasceu assim, e os dons foi florescendo e se fortificando assim, e até hoje é assim. Então eu passo aqui no áudio que o meu irmão mais velho me cobrou, mesmo eu agindo certo, correto e colhendo o presente, que é o mel dos méis, em vida, porque ela está se dando, e essa história de vida minha é para deixar, para que as pessoas da minha família entendam o meu propósito no desenvolvimento racional, porque ela acontece dentro do meu lar, porque eu não tenho só uma família, eu tenho um lar, eu tenho um sobrenome, e esse sobrenome eu vou herdar, positivamente ou negativamente, porque esse sobrenome é da minha família, da minha ancestralidade, da minha questão atual e os que vão ficar. Então eu pauto pela seriedade, não só no conhecimento racional, mas seriedade com a vida do nosso semelhante. Então não desejar o outro que não quer para si próprio. A gente não tem que nunca deixar de se colocar no lugar do outro. Eu ainda não esqueci sobre a gráfica que eu quero falar, mas eu tenho que passar um outro relato, que esse do meu pai e da minha mãe só fez eu acordar com os olhos abertos devido ao desenvolvimento racional, porque antes eu não tinha esses acordes, desse despertar da consciência, essa consciência, vou usar um termo aqui, de cristão, de buscar essa vertente crística em energia com a nossa vida positivamente, e vem através da energia racional, da luz racional, da divina providência, para que a gente providencie um amanhã melhor, para que a gente possa conviver nele. Porque se existe
o resultado de uma conta é o que a gente está fazendo hoje. Porque amanhã vem o resultado, quer a gente queira, quer a gente não queira. E o dito popular fala, tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então, eu busco prestar conta a cada palavra minha que eu estou usando aqui, verbalizando, a cada vírgula, a cada ponto, porque no retiro racional, quando eu voltei de uma comemoração, numa data magna, falou que eu levei luz para o retiro racional. Eu falei, como pode um eletricista formado levar luz para o retiro racional? Eu contratei o serviço, que tem que ser lá simbolicamente falando, a colaboração, para ficar no hotel com a família. Eu fui apertar o interruptor, não tem iluminação. Eu falei, será que está desligado o disjuntor, a chave geral? Fui procurar saber, né, no hall de entrada do hotel, lá no Rio de Janeiro. Não, tem energia. Então a lâmpada deve estar queimada. Aí eu busquei uma escada, subi, realmente a lâmpada estava queimada. Falei, nossa. Fui lá procurar se tinha lâmpada dentro do retiro. Na época não tinha mercadinho, não tinha como ter acesso a uma lâmpada. Fui do lado de fora do retiro buscar uma lâmpada e coloquei e rosqueei. Apertei o interruptor, acendeu a lâmpada. Maravilha, principalmente à noite. Você vai procurar algum objeto pequeno, você tem claridade. E essa é a finalidade da lâmpada e a finalidade da energia elétrica e do apartamento ali dentro do retiro ao qual você vai fazer uso, alguns dias. E o chuveiro. O chuveiro é 220, é 2 fases. Eu conheço porque sou eletricista. E cadê que tem água quente no chuveiro? Só tinha água fria. Primeira vez, eu falei, nem vou me importar, já resolvi a lâmpada, vamos resolver por parte. E depois eu falei, no outro dia eu vejo o que aconteceu, que o chuveiro não está saindo água quente. Um dos disjuntor caiu, mas não caiu por completo, estava vindo energia, a fase, mas não dava o suficiente para aquecer a resistência dentro do chuveiro, para aquecer a água e sair água quente, ou água morna. Resolvi o problema também. Voltei para casa, estou estudando o livro Universo Desencanto. Aí veio aquela frase, você levou luz para o retiro racional. Sabe aquela entrelinha? Às vezes você lê um parágrafo, lê uma página, lê uma mensagem inteira, não entendi nada. Mas a vida nos esclarece, claramente, com uma tamanha nitidez, eu não vou dizer infinita, eu vou falar com uma nitidez finita, porque tudo nessa natureza tem princípio e fim, então se finda de um ponto para iniciar outro ponto, outro parágrafo, outra mensagem. E aí falou assim, olha, você fez um gesto de amor, um gesto de respeito, de consideração, de fraternidade. Eu fui para uma festa, aí eu não estou entendendo nada. Olha, quem foi a outra pessoa que usou o apartamento? Eu falei, não sei. Alguém deve ter usado e alguém vai permanecer usando e utilizando. Então você percebeu que a lâmpada estava queimada. O que você fez? Tomou providência. Foi lá e colocou uma lâmpada. E essa lâmpada acendeu. E eu realmente, acendeu. E agora essa lâmpada está onde? Você trouxe embora para sua casa? Não, eu deixei lá. Porque não seria justo. Outros vão precisar. Então quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vê que a vida flui. E tudo flui. Tudo tem um sentido. O reinado da água, o curso da água só vai para baixo. Então você está falando que ela tem um curso e ela vai para baixo, você tenta impedir a água, mas a água ela vai desviar o curso e vai ir para onde? Para baixo. Então se ela está falando, eu vou para esse sentido, então é o curso natural. Então a gente tem que entender o natural da natureza, do reinado da água, aonde a água, o curso dela é ir para baixo. E ela se purifica no alto da montanha, passa pelas placas tectônicas, alta temperatura dentro dos mares, sobe no alto da montanha e desce purinha. E depois ela tem as suas contaminações naturais da própria natureza, da fauna e da flora, aquática e terrestre, e do ar, e das tempestades, do vulcão, do terremoto, do tsunami.
Olha quanta coisa para temperar essa água e manter a vida através da água. Então, aí eu falei, agora eu estou entendendo. O que quer dizer comigo mesmo? É que eu não reclamei. Eu não fui contra o apartamento que me cobrou por uma coisa que não tinha, que era uma lâmpada. Podia ser outra coisa. Mas no meu caso foi a lâmpada. Eu estava no escuro. Então eu resolvi o problema. Mas eu fiz instantâneo, eu fiz assim. Falei, precisa fazer, vamos fazer. É eu que estou aqui. Então eu vejo que no retiro, quando eu entrei dentro da gráfica do retiro racional, eu me deparei com um casal, Cláudio Antônio Roncone e a sua esposa, Tatiana. Tatiana é professora de História por profissão e o Cláudio é consultor de projetos. Foi, acho que, gerente geral do Carrefour quando se instalou no Brasil. E eles dois estudantes do livro Universo Desencanto com os 2 filhos na gráfica. E eu lá com um cheque de R$5.000 na mão, que naquela época era cheque que a gente tinha para pegar livros. Fiz um cheque de R$5.000 para me completar a minha obra Universo Desencanto e separar os livros. Quando terminasse a festividade, eu voltar para minha casa e ter a obra completa, número por número, na sequência. E o Cláudio me abordou perguntando, mas por que você não compra lá em São Paulo, na livraria? Lá tem livros, você pode pedir lá, você vai levar daqui do Retiro Racional, da gráfica. Eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu preciso dar uma resposta para esse cidadão, que ele já deve ter a obra completa, mas ele não tem a réplica e a tréplica. Aí me imaginei divulgando lá na orla marítima com a minha mãe, de porta em porta, folhetim por folhetim. Quantos folhetinhos eu passei na mão de várias pessoas. O tempo que eu fico divulgando de porta em porta, folhetim por folhetim, que seria uma página do livro. E agora esse cidadão, já sei. Ô Cláudio, você está numa bica, numa nascente de água pura, cristalina, límpida. Você só agachar, colocar a mão em forma de concha, uma com a outra, e beber da água. Agora você está lá em São Paulo e tem uma torneira que serve água da Sabesp na torneira. Você pode colocar um copo, você pode beber na mão também, em forma de concha. Qual dos dois você prefere tomar? Aí ele falou, eu prefiro na bica, na nascente. Falei, aqui nessa gráfica, onde tem esse retiro, tem uma água vulcânica, que vem de um vulcão. E ela tem princípios terapêuticos na água. E esse livro, ele tem uma energia de uma fonte bendita e benigna, de bondade infinita. E ela está sendo banhada nesses livros aqui, na minha visão, da minha imaginação. Eu fiquei meio lúdico falando com ele nessa forma, nesse formato. Porque eu tinha que dar uma resposta, como um estudante que tinha mais tempo que ele, e o casal com os 2 filhos, a Maria Eduarda e o Luizinho. Então eles ficaram atentos, ouvindo. Aí o Cláudio falou, Tatiana, eu vou comprar réplica e tréplica aqui na gráfica, vou dar um cheque também. E que nem o Vanderlei fez. Falei, não, igual eu não. Você vai fazer porque você e sua família querem desenvolver o raciocínio e querem buscar a real solução da vida, porque a vida tem solução e está na ressurreição em vida. Então vocês vão buscar a verdade das verdades contida no livro Universo Desencanto, simples assim, através da imunização racional. Aí ele, eu vou pegar réplica e tréplica, e assim ele o fez. Foi na boutique, que é uma repartição que tem fora da gráfica, dentro do Retiro Racional, e fez o cheque e voltou lá e pegou os livros. Aí, para mim, unindo o útil ao agradável dos meus relatos e de vivência, que são várias, e assim, porque eu busco sempre estar em ordem do dia, eu consegui pela primeira vez conquistar a mim mesmo, olhando para dentro de mim e sabendo que eu posso me permitir a estar ao alcance de outras pessoas para elas adquirirem a obra réplica e tréplica.
Ah, não tem nesse lugar? Então eu vou onde tem. E lá eu posso parcelar no cartão, eu posso comprar a prestação, eu posso obter os meus livros? Pode e deve, porque é através dele que a pessoa vai se firmar e se tornar convicto do conhecimento. Porque com a convicção, ela fica plena e cônscio do conhecimento e tira o passaporte. Você está falando comigo da Suécia, correto, Wilson? Eu estou falando do Brasil com você. E se você viesse para o Brasil, você tem que ter um passaporte. Ou se eu for para a Suécia, eu tenho que ter um passaporte, correto? O mundo racional não poderia ser diferente. Então, o Universo de Desencanto, ele nos dá o direito de que a gente tenha para transitar em outros mundos o passaporte. Então, portar esse passaporte é como se a gente estivesse fazendo uma faculdade das faculdades, que é ligar a nossa essência divina, reconhecendo todas as leis dos homens e as leis de Deus. Por que eu falo isso? Porque eu estou tomando cuidado de catalogar todas as leis que o Universo de Desencanto fala no livro. Ao ler e reler, ele vai falando, lei da compensação é uma lei, lei da gravidade é uma lei de causa e efeito, lei da transformação. E eu já alcancei mais de 34 leis. No próximo programa, a gente pode até, se for permitido, né, pelo mundo racional, por todas as ordens naturais da natureza, que a gente, o dia de amanhã, a gente só vai viver ele quando ele chegar. Então eu gostaria de passar a público que existem as leis. E essas leis, elas existem um nome para cada uma delas. E se tem nome, tem força. E se tem força, tem dono. E se tem dono, tem vida. E se tem vida, fala. Fala a função a qual ela exerce. Ela pode se expandir e pode se reunir. Mas ela se cumpre, que é o fator principal. Ela se executa. E tem os executores de cada uma delas. E nós temos que estar cônscio para tirar esse passaporte e transladar em vida. Até eu me perguntei assim, Wilson, como que é ter contato com a eternidade em vida? Aí no primeiro volume ele fala que a gente vai saber o dia que vai embora. Quando eu li isso no primeiro volume, que não foi na primeira vez, acho que eu li mais de 50 vezes para encontrar, que a gente vai saber o dia que a gente entende que nós estamos dentro da mortalidade. E a morte é um processo, e que é uma lei, que é a lei da transformação. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se há a lei da transformação, ela vai se cumprir. E em vida, ter contato com a eternidade em vida, é a gente resgatar nossas virtudes, porque a gente vai lendo e relendo o livro Universo de Desencanto e vai adquirindo virtude da paciência, da obediência. É o que relata Francisco de Assis nas obras-primas, tradução de Manuel Jacinto Coelho, ao alcance de todos. É só buscar se amparar na convivência e na vivência com vários estudantes do conhecimento da cultura racional, as pessoas vão acessando. E o que eu tinha que passar da gráfica é esse fato que aconteceu com o Cláudio e a esposa dele. E também existe um projeto que, se tudo der certo, a gente possa falar também sobre o projeto Livro nas Mãos, que acontece a nível nacional aqui no Brasil. Como? A Ruth Alves, o Edson de Oliveira, o Euler, o irmão dele, o Charles, a minha pessoa se dispõe de um recurso financeiro para a aquisição do livro número 1. E as pessoas espalhadas no Brasil, através do Telegram, através do WhatsApp, através dessa internet, em vários mecanismos de interação, elas estão buscando um saber que possa elas ligar a eternidade em vida e que tenha prova, base, lógica e comprovação.
e a gente abre essa possibilidade do livro número 1 chegar na mão delas. Então a gente passa aí lá na gráfica, pega uma quantidade já fazendo o pedido antecipado, e eu vejo no futuro, eu não sou vidente, não tenho premonição, mas eu vejo que o crescimento do que a gente está fazendo hoje, lá no amanhã, uma carreta de livro vindo para São Paulo, do Rio de Janeiro, ou de uma gráfica, seria 28 toneladas, que é o peso mínimo. Eu aprendi porque de navio também é por tonelada que se transporta mercadoria, não é por quantidade do item em si. E aí eu falei, nossa, o Wilson Figueiredo falou de tonelada num transatlântico. Me despertou algo ali. Eu falei, que estudante maravilhoso, de pulso firme, braço forte, que faz um trabalho. Então eu vou trocar um estudante formoso, que cria uma forma de um uniforme internacional, que cria uma forma de um uniforme que é unido à forma racional, que não mede chuva, sol, tempo, recurso. Não estou aqui para passar a mão na cabeça, não. Eu estou aqui apenas passando um pouco dessa forma enérgica que eu me represento. Eu sou muito sério, talvez não transpareça. E eu exijo seriedade das coisas que as pessoas fazem e do que eu também proponho para elas fazerem. Porque se algo der errado, eu me sinto na obrigação, em primeira instância, de reparar o erro. Por quê? Porque partiu da minha pessoa e ela se amparou de algo que eu falei ou de algo que eu fiz, então eu fico me policiando. Então, para que eu venha passar essa informação que você é uma pessoa formosa, não é fabulosa e nem famosa, é formosa. Criou-se uma forma, sabe, uma característica, um ícone, sabe, a nível internacional. Tanto é que a gente está aqui, pronto e presente e preparado, porque essa mesma água que te abastece, te dá força. Eu posso dizer assim, que na filosofia eles falam assim, eis a questão, deixa eu lembrar aqui na Van Filosofia, ser ou não ser, eis a questão. E o Racional Superior fala no primeiro volume, é ou não é, e não haverá mais questão. Então você é o que é. Então um instrumento que é usado, sim, você colocou a palavra que é muito lindo, o pincel, e realmente tem demonstrado isso e mostrado isso para si próprio. Como o Racional fala, ser sério por fora e seríssimo por dentro. Branco por fora e branquíssimo por dentro. E limpo por fora e limpíssimo por dentro. Aí cabe nós ler e reler o livro. O livro está no masculino, que termina com a letra O, que é o aviso. Vamos ler e reler. Livro nas mãos. Abre essa porta, está entrando no mundo racional. Porque os dois mundos se tornou um só. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. E livra, que é o feminino. Livro masculino, livra feminino. E o filho do livro e da livra é livre, a absolvição da condenação à morte, que é uma mensagem que está no livro, porque é o pai, a representação masculina. Então a gente poderia falar esses assuntos, mas eu vi que a importância quando você fala que é uma linha fina, então nós temos que estar alinhado com o conhecimento, então ser um tecelão.
Então, alinhar com todas as linhas em uma linha só, a linha racional. Você me dá a oportunidade também de me tratar falando essas coisas que vêm de pronto, para o bem comum e para o bem eterno. Porque o bem é o bem. E nós temos que pautar pelo bem de si próprio, e estando bem, tá bom mesmo. E se não tá bem, vai buscar ficar bem. Fazendo o quê? O bem comum. Então, muitos erros a gente comete, porque a gente não é perfeito, está na imperfeição. Mas esses erros servem como uma poda que nos fortalece. E na hora da poda, a gente sente essa mão da má água, da mágoa sem mágoa, mas é um mal-estar. Ao invés de ser um bem-estar, vem um mal-estar passageiro, porque todo mal é passageiro, e ele passa. E depois de 7 tempestades vem a bonança. Então a gente tem que ter o galardão, e entender o que é galardão e entender o que é bonança, e entender o que é cada tempestade que a gente tem que estar dentro dela, vibrando racionalmente. Eu tenho 4 pontos aqui, e ao avançar dos minutos, dos segundos e das horas, que é guardiões de honra da cultura racional e conferencista, que acontece essa atividade numa data do ano. E também a exposição de painéis, que é um relato meu. Esqueci carteira, esqueci documento, esqueci dinheiro. Anos e anos indo Caravana Parada. Para quem não conhece, Caravana Parada é a exposição de painéis ilustrativos que acontece no calçadão da Antônia Gu, aqui em Osasco, em frente ao Osasco Plaza Shopping. Se pesquisar na internet vai chegar nesse ambiente deste calçadão. É um lugar muito movimentado. Quem conhece a 25 de março, ou a Feirinha da Madrugada aqui em São Paulo, que a multidão de pessoas vem para comprar mercadorias e espalhar para o Brasil inteiro. Em Osasco, ele é um polo comercial, e esse polo comercial tem várias lojas ao redor do shopping e a área central do município, perto da CPTM, que é o trem metropolitano, a linha férrea, que dá acesso à estação de Osasco. E ali se passa num sábado, em média, sem querer exagerar, 80 mil pessoas. E lá tá os painéis ilustrativos, que é um álbum de fotografia, que teve uma edição limitada. Eu cheguei a pegar um exemplar do livro Universo Desencanto, escrito álbum, que são painéis ilustrativos da formação, geração e criação do universo, com base e lógica, prova e comprovação. E lá ele descreve no painel de uma maneira bem didática, não é resumida, ela é didática, para um bom entendedor, que nem você usou a frase agora, um pingo é letra, porque se não está entendendo, não é um entendedor, mas se esforçar a ser um entendedor, um pingo é letra. E os painéis estão lá, expondo, através dos caravaneiros, como eu, caravaneiro, esqueci a minha carteira. Chegava lá em média 7h30 da manhã para as 8h, em ponto, colocar os painéis à disposição da humanidade, que são os cidadãos osasquenses e as pessoas que vêm de fora, de cidades vizinhas, no comércio, ou vêm a trabalho, ou vêm para visitar um parente. A cidade aqui está hoje, em média, no último censo, 743 mil habitantes, a cidade de Osasco, que teve o censo em 2022. A cada 10 anos, o IBGE ele faz um censo demográfico. Quanto que é a população em cada cidade? O Brasil hoje tem 5.570 cidades. E Osasco está contemplado pela Caravana Racional, que é os estudantes, desde 1986. A gente vem fazendo esse trabalho com o dever de propagar o conhecimento da cultura racional através dos painéis ilustrativos, para que as pessoas saibam onde adquirir o livro Universo Desencanto. E depois que elas estudam um livro, elas, felizes e contentes, espontaneamente,
elas vão até essa caravana, no caso aqui de Osasco, divulgar o conhecimento. Tem pessoas que já passaram mais de uma década. Eu não conheço onde mora, só conheço porque eu encontro a pessoa na caravana. E ela divulga, eu divulgo, depois cada um para seu lar, a sua casa, sua residência e sua cidade. E eu fui lá 8 horas da manhã, falei, nossa, vou tomar um café. Cadê minha carteira? Cadê meu dinheiro? Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou sossegar, vou sentar aqui, a gente tem umas cadeiras, e fica perto dos painéis. E senta, quando locais de sombra, porque está mudando, né, das 8 até o meio-dia, a gente vai mudando de localidade buscando sombra, debaixo de uma árvore, debaixo de uma marquise, debaixo de uma lotérica, né? Então a gente vai se acolhendo ali para não ficar muito exposto ao sol, à chuva, à ventania, e assim vai se dando 1 ano, 2 anos, e aí aconteceu esse fato comigo marcante, que eu quero relatar aqui. Quando deu umas 10h30, apareceu uma pessoa falando assim, ô, moço. Eu falei, oi, tudo bem? Esse conhecimento aqui? Eu falei, esse conhecimento é um conhecimento natural da natureza, divulguei para a pessoa, fala de um livro e fala da nossa origem, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. Não é contra nada, não é contra ninguém, é a favor de tudo, de todos os conhecimentos e sabedoria. Aí ele pegou um folhetinho e falou, você quer tomar um café comigo? Falei, café com você? Mas por que você vai me pagar um café? Porque algo está me dizendo aqui que eu tenho que pagar um café para você. E depois eu vou seguir minha vida e você segue a sua. Falei, mas você costuma fazer isso? Pagar café para as pessoas? Eu não sou conhecido seu? Até especulei ele entendendo assim, falei, puxa vida. E eu tô com fome, eu quero tomar um café, que era de costume. Aí eu falei, não, moço, pode deixar. Não, eu vou pagar um café, eu vou trazer um café aqui para você. Acho que você está sozinho, você não pode deixar esses painéis, eu vou trazer o café aqui para você. Eu nem acreditei, até esqueci, daqui a pouco vem ele com o café e o lanche, o salgado. Tomei meu café. Assim aconteceu no almoço, assim aconteceu no café da tarde. A gente não é desassistido, nós somos vistos por dentro e por fora. Não é 24 horas, não. É mais do que 24 horas. Porque eu falo, nossa, eu estou dormindo, será que alguém está olhando o que está acontecendo? Será que eu estou sonhando e alguém está administrando esse sonho? Será que aquela visão que eu tive, que vai acontecer, que eu vi tal coisa, será que vai acontecer mesmo? Então, não é que a gente é vigiado, é que a gente é assessorado. Eu tenho plena certeza disso. Porque esse fato foi 2 vezes que aconteceu. A outra, eu precisei ir no banheiro. Se já não bastasse a confirmação da primeira, né? Teve uma segunda que eu esqueci novamente. Eu mais foquei em levar os painéis, os livros, os folhetos, para divulgar. O meu intuito era tanto de divulgar a cultura que eu acabei esquecendo dinheiro, documento, carteira. Eu falei, nossa, documento do veículo, que às vezes eu ia de moto, às vezes eu ia de carro, que a distância é 3,5 km, até a área central da minha casa, até a caravana. Eu chegando lá, eu falei, nossa, tem que ir no banheiro. E para mim, no banheiro, tá eu aqui, a natureza, o racional superior, e agora eu vou deixar esses painéis aqui. Um homem que cata reciclagem, ele estava passando, eu falei, moço, posso te pedir uma gentileza? Ele falou, pode. Eu tô vendo que o senhor pega reciclagem, o senhor poderia segurar esses folhetos? Eu vou ali telefonar no orelhão, dentro do shopping, que eu preciso dar um telefonema, e eu já volto. Posso sim. Se aparecer alguém, o senhor divulga. É cultura racional. Eu sempre vejo vocês aqui de branco, divulgando, com a bandeira do mapa na camiseta. Eu conheço cultura racional. Eu falei, o senhor conhece? O senhor estuda o livro Universo Desencantado? Não, a gente sabe, a natureza conversa com a gente. Eu falei, tá bom. Aí o cachorrinho dele sentou, deu uma cadeira, ele colocou o carrinho de reciclagem, ficou lá olhando os painéis e foi pro banheiro. Quando volto, tá ele com o casal da cultura racional. E ele divulgando o Universo Desencanto, falando da natureza, falando do racional superior,
falando da energia racional, o quão é importante do trabalho, das caravanas, dos porta em porta, da divulgação da banda, da confecção do livro, do folheto. Eu olhei assim pro homem, eu falei, ele pega reciclagem, como que ele divulga? Ele, não sei, aparelhou, não sei. Até hoje fica isso em mim, porque os dois estudantes, o Rui e a Gina, falou assim, mas você deixou esse homem aqui cuidando da caravana? Eu falei, deixei. E ele tá fazendo jus ao que eu deixei? Aí ele falou, tá, ele estuda há muito tempo, né, a cultura racional. Eu falei, estuda há muito tempo. Sempre ele tá aqui com a gente. Ele passa para lá, passa para cá, pega reciclável. Ele me deu uns puxão de orelha. Olha, que eu nunca tinha ouvido de estudante nenhum. Eu falei, mas tá no livro, né? Aí ele falou, tá tudo no livro. É só vocês estudar, é só vocês saberem que tá no livro, tá na natureza. Tá com o racional superior, tá na energia racional. Vocês têm que acordar, acorda para a vida. Vocês têm que ficar vivo, atento. O tempo não é bom para todo mundo, não. Tem que estar em ordem do dia. Eu falei, nossa, tá divulgando para mim o homem. Então foi momentos do meu relato na cultura racional que a gente tem com quem contar e onde se agarrar. Então, quem não teme a colheita, não teme o plantio. Então, plante com disposição, porque o colher é obrigatório. E também eu tenho um outro relato, rapidinho, é uma colaboração na Praça das Nações, dentro do Retiro Racional. A Silene, todo final de ano, ela vai fazer a pintura, onde tem a estrela de 7 pontos, que é os 7 reinados da vida, e que tem as pinturas no chão azul, amarela e branca, e verde, e tem uma fonte, e tem os bancos. Eu fiquei admirado com o que ela falou. Primeiro, eu estava andando no Garanjão, ela estava consultando as pessoas. Ei, moça, você quer colaborar ali, ó, na Praça das Nações? Aí eu parei. Falei, se ela vir até mim me convidar, eu vou colaborar, porque eu não estou colaborando em nenhum lugar aqui, que seria com a pintura. Aí ela falou, ô Vanderlei, vem cá. Aí eu fui até ela nem veio até mim. Você quer colaborar? Eu falei, quero. Amanhã, 6 horas da manhã, você vem aqui, a gente começa com você a colaboração. Eu falei, tá bom. 6 horas eu estava lá. Colaborando, um sol, e lá não tem cobertura. E o sol, e pintando aquela fonte, lixando. Falei, nossa, que coisa. Colaboração não é fácil, não. E eles pintam e tudo isso aqui. Eu nunca tinha pintado, nem me imaginava fazendo aquilo. Jamais. Como você falou do consulado, como você falou da embaixada, você fez eu me lembrar da Praça das Nações. Você vai entender no final por que eu estou falando dessa colaboração e dessa vivência, desse relato. Ela falou para mim assim, Vanderlei, todas as vezes que eu pego o estudante para colaborar, para pintar a fonte, demora 2 dias e meio. E a pintura está pronta em 1 dia e meio. Um dia e meio. E eu nunca vi isso. Eu falei, muito menos eu. Você é pintor? Eu falei, acredito que sim. Porque tá como pede o figurino, a fonte é assim mesmo que é pintada. Ela falou, nossa, tá perfeita, tá exatamente como deve ser pintada. Não tem borrão, não tem escorrimento de tinta, foi lixado direitinho. Foi você e essa menina, que eu não lembro o nome dela. Eu falei, sim, eu e ela que a gente pintou, nós dois. A gente foi cortando os matinhos que estavam ali crescendo, foi ajeitando, lixamos tudo, aprontamos, limpamos, passamos o produto com um pano e fomos à pintura. O mais fácil é pintar. Nossa, parabéns. Os outros anos, se você quiser colaborar, você é bem-vindo. Aí nunca mais aconteceu, sabe? Porque é o natural. Ele acontece para não ter vaidade, não ter prosa, orgulho, que nem diz na mensagem do primeiro volume, o espelho do mundo. Então, e nem prosa. E eu, assim, colaborei. E o que me marcou mais ainda foi assim, eu falei, nossa, se eu sair daqui para ir lá na cantina, do lado da piscina, tomar um café,
vai me tomar tempo e eu não vou terminar a pintura dessa fonte. E outra, eu tô aqui para colaborar, não tô aqui para ficar saindo para tomar café. E eu com uma vontade de tomar um café, mas não é um café com salgado, era o café puro, porque 6 horas da manhã eu já tinha tomado meu café. Mas aí estava alcançando 10 e meia da manhã, me aparece uma mulher de Minas Gerais perguntando para todos: olha, eu trabalho na colaboração e eu estou servindo, que nem você falou, aquele que não serve para servir não serve para viver. Eu estou aqui servindo o sólido e o líquido. Vocês querem tomar o quê? E querem beber o quê? E querem comer o quê? Aí acendeu a lâmpada em cima da minha cabeça. Moça, eu quero tomar café. Um café assim bem quente, puro, sem leite, sem nada, só o café. E imaginei, né? Uma travessa de uma bandeja, naquela travessa com utensílios que tem porcelana, e a xícara no pires, e o cafezinho, né? E ela servindo. Falei, ela vai trazendo um copo descartável e vai me entregar e eu vou tomar meu café. O importante é o conteúdo, né? O café. Não é importante a bandeja, os utensílios ali. E você? Aí o outro falou, eu quero água, quero 2 garrafinhas de água. O outro falou, eu quero cerveja, bem gelada. Eu falei, nossa, cerveja? Você vai tomar, nesse calor, cerveja? Você vai tomar água gelada, tem que tomar água natural. Eu falei, a vida do outro, quem cuida é o outro, né? Cada cabeça uma sentença. E eu nem olhava para mim. Que ridículo, né? Olha o papelão, eu naquele sol escaldante, todo suado, transpirando, tomando café quente, puro, e eu não estava olhando para mim mesmo, o próprio meu umbigo, né? Tinha esquecido. Daqui a pouco vem a mulher com uma caixa de isopor, uma bandeja de prata, com os utensílios daqueles de porcelana, com a xícara e o pires. Não acredito. Eu coloquei o meu dedo indicador no olho, que já não bastasse o suor que estava escorrendo na testa, e aquela coisa salgada no meu olho. Eu falei, não estou acreditando, acho que é uma miragem. Essa mulher, ela falou que estava na colaboração, ia trazer as coisas que a gente pediu. Será que ela é a mulher gênia, né? O gênio da lâmpada? Mas não esfreguei lâmpada nenhuma. Eu estou satirizando porque foi exatamente dessa forma que eu me imaginei ali. Do lado do busto do seu Manuel, não sei se você se lembra. Ela ficou do lado, que é um elevado, e ela se agachou assim, falou, moço, o senhor que pediu o café? Eu falei, fui eu. Então aqui está o seu café. O senhor quer o café na xícara maior ou a menor? Eu falei, pode ser a xícara será... Não, você tem que falar. Eu falei, nossa, eu quero no café pequeno, porque eu, no meu tamanho, eu me sinto muito pequeno. E essa pequenez em mim, eu falei, quem sou eu para pedir numa xícara? E se eu não aguentar tomar tudo, né? Então eu vou começar com o pequeno. Qualquer coisa, eu tenho a xícara grande, eu posso, né, tomar outra vez. Só sei que não deu para nada. Eu tomei aquela xícara pequenininha quente, quentíssimo, como fosse água. Eu nunca vi aquilo. Eu bebi e falei, moça, você me desculpa? Ela falou, por quê? Eu te dar todo esse trabalho, você ir lá, aprontar o café, colocar nessa bandeja, colocar aí e tá saboroso, tá delicioso. Você pode me servir nessa outra xícara? Porque esse que você me serviu, eu tomei, eu tô satisfeito, mas se não puder, eu não quero mais não. Não, eu trouxe essa chaleira aqui, tá cheinha, e acredito que ninguém mais quer, só você. Eu falei, você pode me servir nessa xícara grande? Aí ela me deu a xícara grande, tomei inteirinha, numa golada só, sem engasgar. Eu bebi assim como se estivesse bebendo água, quente. A mulher olhou assim pra mim, cuidado que tá quente. Eu falei, não, tá tranquilo, eu também tô quente, meu corpo tá quente, eu tava precisando tomar o café. Esse bule, tudo que tá aí, esse café, você vai levar para outra pessoa? Ela falou, não, eu trouxe para você. Eu
Você pode me servir mais uma vez e já chega? Que eu garanto que eu não vou pedir mais. E aí eu tomei. Eu me senti como se estivesse em outro lugar, porque pelo gesto, pelo carinho, pelo acolhimento, pela forma que a pessoa se predispôs a colaborar. Então eu vejo assim que cada um colaborando de uma forma, de uma maneira, em algum lugar, em algum ambiente ou em alguma instituição, para o bem comum e para o bem eterno, só vai fazer o bem. E ali eu tenho uma prova disso. E eu olhava o busto de Seu Manuel, olhava aquela mulher, olhava o cenário da Praça das Nações, e aí esse relato eu tinha que deixar gravado. Eu recebi no ano de 2025 uma proposta de ser cônsul benemérito da ONU. Só que eu não tenho curso acadêmico, não sei falar 2 ou 3 idiomas, sei mais ou menos falar o português como eu estou falando aqui. A conjugação verbal, gramatical, do meu jeito, né, que eu aprendi e que estou aprendendo ainda. E se isso acontecer no ano de 2026, Wilson, é pela minha andança, que a gente está sendo visto por dentro e por fora. E a gente é assessorado, sim. E aí temos com quem contar e onde se agarrar, porque é fazer o certo, fazer o que é de direito, o que é correto se fazer, se colocar no lugar do outro antes de falar, se colocar no lugar do outro antes de fazer algo ou desejar algo para o outro, e as coisas vão se dando para o bem de todos, havendo uma comunhão de irmãos e de amigos do raciocínio. Então eu, numa próxima oportunidade, que o dia de amanhã eu já lhe disse, só vamos poder viver ele quando ele chegar, eu gostaria de falar sobre esse convite do cônsul benemérito da ONU e a gente gravar sobre os guardiões de honra da cultura racional e conferencista do retiro racional. É que leva o discernimento também. A pessoa que ela lê Romanos 12, ela tem discernimento também para se direcionar. É dentro do bojo do conhecimento cristão e também dentro agora do conhecimento que é inédito de 1935 para cá, que é a cultura racional. Depois passou a ser na escrita de 1970 para cá. Eu posso falar de 2 relatos, Wilson, que é o cigarro de palha, porque essa é a proposta aqui do Encontros, e a Casa André Luiz. E também sobre a aparição de disco voador. Porque às vezes a pessoa, lá no início, fala sobre o disco voador, se espanta, e hoje é estudante do livro Universo Desencanto. O que eu quero passar para você, eu sempre colaborei com a Casa André Luiz. Então, eles me pediam um valor monetário. Ligavam para mim, na época, aqueles telefones de gancho, e que você colocava na parede ou tinha fixo, e que os números você colocava o dedo e girava ele do 1 ao 9, se não me engano, do 1 ao 0, aí você discava e voltava, discava, voltava e depois chamava, você conversava com a pessoa. E no meu comércio está lá o telefone. Estou conversando com o Adão de Souza Carvalho, aí toca o telefone, eu atendo. Da Casa André Luiz. Ô Adão, é só um minutinho, a gente volta a conversar. Mas não foi lá no mesmo dia que eu encontrei o folheto da Cultura Racional, porque ele sempre vinha e ficava conversando comigo sobre vários assuntos, sobre psicologia, sobre filosofia, sobre mística, vários assuntos ele falava, sobre a sociedade, sobre a política. E eu atendi o telefone. Aí eles me pediram um valor monetário, que eu sempre contribuí, só que eu estava decidido. Agora eu estou estudando a cultura racional, eu vou dar uma palestra dentro da Casa André Luiz de equilíbrio físico, moral e financeiro. Para essa instituição, ou aquelas pessoas que frequentam a instituição e colaboram com ela, tomarem conhecimento de um conhecimento racional de equilíbrio físico, moral e financeiro. Eu estava decidido a falar isso para eles. Quando eu falei isso para o rapaz, que é o atendente da Casa André Luiz, saiu uma fumacinha do aparelho telefônico.
Eu tomei um tranco. Eu admito, eu dei um passo para trás e estiquei meu braço para tirar de perto de mim aquela fumacinha, achando que seria um curto-circuito no fio que liga o aparelho onde descansa o gancho. Que um era o local que tinha o microfone e o outro era o alto-falante. Então eu coloquei assim longe e olhando. Falei, Adão, ele olhando assim para mim, eu falei, você tá vendo uma fumacinha? Ele falou, tô, uma fumacinha branca. Eu falei, então, você não tá sentindo um cheiro? Cheiro? Aí eu aproximei o gancho assim, nossa, é de cigarro de palha, é de fumo, é de paieiro, tá saindo de dentro do aparelho telefônico. Aí ele olhou para mim, deu risada. Falei, por que você tá dando risada? Aí eu falei, moço, da casa André Luiz, aguarda um minutinho que eu vou aqui na calçada, já volto. Coloquei assim do lado do aparelho, o gancho, e fui na rua para ver se alguém passou com algum cigarro, né? Soltando fumaça, porque a loja é aberta e entrou aquela fumaça para dentro da loja. Eu não vi ninguém, estava deserto, não tinha ninguém vindo, nem ninguém indo, não tinha chegado ninguém, só estava eu e o Adão. Aí eu voltei pro telefone e aquele cheiro forte invadindo a minha loja, do cigarro de palha. Aí eu falei pro rapaz, então moço, eu preciso finalizar a ligação, me desculpa, me perdoa, eu deixei você aqui esperando, mas é que eu achei que estava em curto-circuito o aparelho aqui, mas está saindo uma fumaça com o cheiro de palha, paieiro, de fumo. Tá aberto, você tem meu telefone, você tem meu endereço, anota aí. Eu vou aí dar uma palestra de cultura racional. Eu vou falar sobre um conhecimento de redenção universal, de ressurreição em vida. E vai levar virtudes para vocês através do livro. E eu vou levar um livro para o acervo bibliotecário de vocês, da casa André Luiz. Você concorda? Você aceita? Aí o rapaz, não, a gente só pede dinheiro. Eu falei, mas é muito mais do que dinheiro que eu estou passando para vocês. E nada impede que eu aí, perante vocês, eu venha colaborar com o financeiro, como sempre colaborei. Não, moço, não. Falei, então fala com alguém responsável do marketing da casa André Luiz, do administrativo, da diretoria, que existe um colaborador que colabora filantropicamente, doando dinheiro, e agora não vai doar mais dinheiro, vai doar conhecimento autêntico, que é para equilibrar vocês no físico, no moral e no financeiro. Aí o rapaz educadamente ouviu, depois falou que ia passar as informações. Até hoje não me ligou mais, não, nem para pedir dinheiro e nem para falar porque é para mim dar palestra. Isso já faz algumas décadas. Era algo que eu gostaria de passar aqui como um relato para quem está acompanhando até essa hora. Eu vejo que vai de encontro a alguma expectativa, que também é o do disco voador. É um relato também, Wilson, ainda dá tempo, né? Até falei né, não sei se tem no vocabulário da língua portuguesa. Assim se faz. Eu, na madrugada, eu acordava e falava, poxa vida, esse conhecimento fala dos extraterrestres, do disco voador. Então, deve existir. Então, se existe outro mundo além desse, e o outro mundo se uniu a esse, eles estão todos juntos e tem forma de matizes, tem em forma de charuto, em forma de um holofote, em forma de coisas brilhando na atmosfera, no firmamento. Eu nunca vi, mas se eu ver, eu vou querer me comunicar. Então, eu lia de madrugada e fazia questão, após a minha leitura, dava um pouco de sono, anos a fio, assim, eu me desafiando. Eu vou subir, vou sentar na laje, coloquei uma cadeira lá em cima da laje do meu quarto, tem a parte do quarto de visita, tem o quarto aonde que tem o quarto da bagunça, vamos dizer assim, e em cima do quarto da bagunça é uma laje,
onde tem a caixa d'água. Então eu subia lá, que é do lado do meu quarto, que também do meu quarto dá para acessar essa laje. Mas eu subia por fora. Sentava lá e ficava olhando as estrelas, e ficava olhando a lua. Tinha vez que estava nublado, não dava para ver estrela, mas mesmo assim eu subia e ficava lá em silêncio observando. Quando de repente, eu sentado na beirada da laje, não estava sentado na cadeira, apareceu 2 naves espaciais na altura da Avenida Paulista, porque aqui da minha casa de Osasco, olhando lá para as antenas de radiodifusão, que é a Transamérica e várias outras rádios, a Pan, Jovem Pan, tem umas antenas no alto dos prédios na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e da minha casa, antena piscando. Acima das antenas eu vi como se fosse 2 pratos desses que a gente costuma tirar comida, a refeição, que é servido no restaurante. 2 pratos e no meio deles assim umas luzinhas muito fortes e com uma cor fosforescente. Não é a cor assim que nem a gente vê o laranja, é um laranja tipo purpurina da época de carnaval, quando você joga no ar e elas ficam cintilantes, e aquele laranja assim, tuf, e apagava. E outras cores, azul, cintilante, uma cor assim diferente. E 2, um do lado do outro. Aí eu falei, deve ser um avião, o farol do avião, porque tem lá o aeroporto de Congonhas e o de Guarulhos. O avião faz manobra, mas não é o espaço aéreo do avião lá na Paulista fazer contorno. Ele passa direto para pousar no aeroporto. E eu falei, acho que ele vai fazer uma curva, vai vir para cá, para Osasco, e vai passar aqui por cima. Não é o trajeto comum da ponte aérea lá, das aeronaves. E eu fiquei encucado porque aquilo não saía do lugar, e fiquei uns 5 minutos olhando. Aí eu pensei, eu vou pegar minha filmadora. Eu tinha filmadora daquelas grandes, da Panasonic, e tinha filmadora pequenininha. Vou filmar, mas o tempo que eu vou lá pegar a filmadora, ele vai sumir. Não vou lá não. Já sei o que eu vou fazer. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Eu já fiz no livro, mas eu não obtenho resposta porque eu não sei. E se tenho a resposta, eu não lembro. Eu vou perguntar. Olhando para os discos voadores, eu falei assim para eles, né? Eu olhando para vocês daqui, sentado em cima da minha laje, mentalmente. O da esquerda, sentido eu olhando. Se você é o que eu estou imaginando e está deixando eu ver você é um disco voador, você apaga completamente. E só fica o da sua esquerda e olhando eu para você, o da direita. Você acredita que ele apagou? Aí eu, sabe aquela bundada para trás, com medo de cair da laje? Aí eu dei um lance para trás, falei, deu um gelo em mim. Falei, eu não estou preparado não. Eu estudo esse livro, falei do disco voador acima do livro e agora me aparece 2 pratos cintilantes no meio, girando, parece que eles vão vir me capturar. Acho que eu vou ser abduzido. Começa a vir um monte de informação. E eu fui me tranquilizando, respiração, não, eu vou falar com você. Se você está aí e você apagou diante da minha pergunta, volta. Ele voltou. Falei, ele e eu acho que é um só. Eu sou um extraterrestre, eles também são. Então nós somos do mesmo mundo. E os 2 mundos é um só, então tá tudo certo. Aí eu comecei a voltar a mim mesmo. E ali se deu por uns 30, 40 minutos. E depois, naturalmente, eles deixaram de ficar aparecendo para minha pessoa. Todas as minhas perguntas, transcendental e extracósmica, foi respondida. Que já não bastasse o que está no livro, respondendo, né, com toda a propriedade, não precisava do disco voador, mas eu posso usar uma palavra, insaciável. Então, muitos estudantes são insaciáveis. Quanto mais sabe, mais quer saber. E quanto mais tem
do conhecimento racional, mais quer ter do conhecimento racional. Então, eu passei por esse momento da vida devido ser insaciável e querendo mais, e esse mais veio para me se tornar menos. Então, eu também me considero pequeno diante do conhecimento da cultura racional, um cafezinho pequeno. E sempre você é esse zero, vamos dizer, que ainda vai se tornar algo depois da vírgula. Então é um zero que é o desenho geométrico que Pitágoras fala perfeito, quando Einstein pergunta para ele: Pitágoras, você tem um monte de desenho geométrico, existe um desenho geométrico perfeito? Ele falou: é o zero. Então eu estou voltando ao zero. Quanto mais eu estudo, mais eu conheço, mais eu sei, mais no zero eu fico, no ponto zero, no ponto neutro que você usou, e você bem disse. Então eu busco essa neutralidade com a unicidade, um com todos e todos com um, igual a todos e todos igual a um. Obrigado por você me permitir fazer esses últimos 2 relatos, que eu vejo que é essencial para todo o contexto da gravação.